O canal Palavras de Bênção traz para você mais uma mensagem da Palavra de Deus. E dois textos da Bíblia eu quero ler para a gente meditar juntos sobre ele. Livro de Atos, capítulo 2, versículo 38, diz assim: Pedro então lhe respondeu: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ainda no livro de Atos, agora no capítulo 3, o versículo 19, vai dizer assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados. Olhando para esses dois versículos, que vai tratar sobre arrependimento, e eu trago como título dessa mensagem: sem arrependimento não há salvação. O primeiro dele vai dizer assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. O segundo vai dizer assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Mas o que é arrependimento? Arrependimento é o reconhecimento de que somos pecadores. É a predisposição para não pecarmos mais. É como numa sinalização de trânsito. É darmos meia volta, abandonarmos o caminho do pecado e passarmos a viver o caminho do Evangelho de Jesus Cristo. Arrependimento também é o reconhecimento que falhamos. Então, somos carentes e necessitamos das misericórdias de Deus. Arrependimento também é lutar para vencermos as fraquezas e as tentações da nossa carne e nos humilharmos aos pés de Jesus Cristo, suplicando misericórdia e perdão. Muitas pessoas falam sobre remorso. Mas remorso e arrependimento é a mesma coisa? Remorso é quando a pessoa sabe que errou, mas não quer abandonar aquele erro e não quer reconhecer que deveria tê-lo evitado, e ela está pronta para errar de novo. Querem um exemplo bíblico? Então Judas, aquele que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, sentiu remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos líderes religiosos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles responderam: que nos importa? Isso é problema seu. E depois de atirar as moedas de prata para dentro do santuário, retirou-se, foi e enforcou-se. Isso está registrado na Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo de 3 a 5. Ou seja, remorso. A pessoa errou, não se arrepende e está apta a fazer novamente. E o que é pior, o remorso pode levar à morte, como foi o caso de Judas. E arrependimento? Arrependimento é algo que nos causa tristeza por havermos pecado e vai ficar nos oprimindo até que nós peçamos perdão, nos arrependamos e não cometemos mais pecado. Olha o que a Bíblia fala sobre isso. Agora me alegro não porque foste entristecido, mas porque fostes entristecidos visando ao arrependimento, pois fostes entristecidos segundo a vontade de Deus, para que não sofresse dano algum por causa do pecado. Pois a tristeza segundo a vontade de Deus produz arrependimento, que conduz à salvação, o qual não traz remorso, mas a tristeza do mundo traz a morte. Paulo falou isso na sua carta aos 2 Coríntios, capítulo 7, de 9 a 10. 5 passos para o arrependimento. Primeiro,
reconhecer que sou pecador. Eu reconheço que sou pecador. O segundo passo, eu passo a odiar o pecado. Eu não quero mais saber de pecado na minha vida. E o terceiro, confesso o meu pecado a Jesus. E eu abandono ele, que é o quarto passo. E eu esqueço totalmente essa vida de pecado. Então veja a diferença entre remorso e pecado. Judas teve remorso. Foi lá, se arrependeu do que... Se arrependeu não, né? Caiu em si do que ele havia feito com Jesus, vendido Jesus por 30 moedas e quis devolver as moedas. Como não foi aceito, se enforcou. Já o arrependimento, ele traz esses passos. Eu reconheço que sou pecador, eu passo a odiar o pecado, eu confesso o pecado, eu abandono ele e eu esqueço totalmente essa vida. O pecado, ele deve primeiro, o pecador deve primeiro se arrepender, mudar de ideia, parar de pecar e ser salvo por Cristo Jesus. Tanto é que Pedro vai dizer isso. Ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça, pelas suas feridas fôssemos sarados. 2 Pedro 2, 24. Mas a todos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. João 1,12. Então veja, quando eu me arrependo, quando eu confesso, quando eu entrego a minha vida a Jesus, eu sou salvo e passo a ter uma nova vida, porque Cristo já pagou todo esse pecado. Porque quando somos salvos, nós somos justificados. Romanos 3,28 vai falar isso. Romanos 4,5 vai falar. Romanos 5,1. Ezequiel 36, de 26 a 27. Todos esses textos vão falar sobre a salvação, a justificação, o arrependimento. Outra coisa, o arrependimento, ele é necessário para a salvação. Porque eu não posso ser salvo do julgamento de Deus se eu não mudar de opinião. Se eu não fizer uma conversão, que é aquele sinal de trânsito. Eu estou indo no caminho e existe um sinal mandando eu fazer uma conversão. Se eu sigo em frente, eu vou ter problema. Então, arrependimento é esse. Eu preciso fazer uma conversão para poder voltar para o caminho correto. Pois eu vos asseguro que não, todavia, se não vos arrependerdes, todos vós semelhantemente perecereis. Lucas 13:3. E Pedro lhe disse: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para o perdão dos vossos pecados, para receber então o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Em épocas passadas, Deus não levou em conta essas faltas de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas, em todos os lugares, cheguem ao arrependimento. Atos 17:30. Portanto, temos que ter o cuidado quando perguntamos se o arrependimento é necessário para a salvação. Sim, é necessário. A verdadeira questão é que o arrependimento nos traz salvação. Portanto, o arrependimento é uma ordem divina. Arrependei-vos, porque o arrependimento me leva a reconhecer que eu sou pecador e que eu preciso abandonar essa vida, que eu preciso andar num outro caminho que não mais aquele caminho de pecado. O arrependimento, ele é necessário se eu quero ser salvo. Se eu quero ser salvo por Cristo Jesus, eu primeiro preciso me arrepender, porque ele é parte essencial que Deus exige para a nossa salvação. O arrependimento por si só não salva. Olha bem,
Se uma pessoa se desviou do pecado sem realmente crer em Jesus Cristo, se ela não obedeceu completamente, se ela não se arrependeu totalmente, então ela não aconteceu nada na vida dela. Então, essa mensagem eu trago ao seu coração para o alertar sobre o perigo de viver no mundo do pecado. O perigo que você pode acontecer de morrer sem Cristo e sem salvação. Então, se arrependa, acerte sua vida com Jesus, se arrependa, confesse e entregue a sua vida a Jesus, porque Jesus está voltando e Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Mas a sua igreja será composta daqueles que se arrependeram ainda neste mundo. Então essa mensagem tem esse teor de trazer até o seu coração uma motivação para você se arrepender, entregar sua vida a Jesus. Reconheça que é pecador, passa a odiar o pecado, confesse o pecado a Jesus, abandone o pecado, esqueça totalmente dessa vida. E eu quero aqui te dar uma dica. A nossa igreja, a Igreja Batista em Patrocínio Paulista, está situada na rua Itirapuã 2365. Quarta-feira, 20 horas, domingo até 9 horas é os nossos cultos. Você pode nos procurar. E eu terei prazer em ajudar você a aprender mais da Bíblia, da Palavra de Deus e saber como se arrepender dos seus pecados. Ou mesmo que não seja nesses dias de culto, mas através das redes sociais que eu faço parte, você pode entrar em contato comigo. Eu terei prazer em ajudar você, porque um dia eu também fui pecador e alguém falou para mim. Então esse é o nosso propósito, trazer a mensagem da salvação. Que Deus possa te abençoar e que você possa refletir nessa palavra. E se ainda não fez um concerto com Deus, esse é o momento, hoje é a hora. Até porque amanhã nós não sabemos se estaremos vivos. Então é importante que essa decisão seja tomada de imediato. Amém? Que Deus abençoe. Obrigado por estar comigo neste canal. Aleluia! Glória a Deus! Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, coração puro. Um espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Não retires de nós o teu espírito. É continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser segundo o coração de Deus.
Não retires de nós teu Espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo